Stand-up comedy é uma expressão em língua inglesa que indica um espetáculo de humor executado por apenas um comediante. O humorista se apresenta geralmente em pé, daí o termo stand-up, sem o recurso teatral. É o chamado humor de cara limpa, termo usado por alguns comediantes. O humorista stand-up não usa piadas conhecidas do público, as chamadas anedotas. Convidamos 2 humoristas para falar sobre a comédia stand-up, Luiz Gustavo e Humberto Rosso, do grupo Eles na Comédia. Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua participação. No próximo bloco a gente tem Humberto aqui para falar um pouco sobre essa stand-up comedy, né, do grupo de vocês. Mas a princípio eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Contraponto. Eu quero agradecer também desde já pelo convite e poder participar aqui com vocês no programa. No começo, um pouquinho antes, né, no bastidor, a gente estava comentando aqui com o Luiz Gustavo, ele ficou um pouco nervoso. Eu falei, não precisa ficar nervoso, a gente só está competindo com o Jornal Nacional, não tem problema nenhum, né, em número de telespectador. Com certeza. Não fique nervoso. Que me deixa bem mais tranquilo agora. Claro. Gustavo, eu estava vendo o seu blog, graduado em administração, especialista em neurolinguística, ministra palestras sobre liderança, faz um monte de curso na área de RH, ministra um monte de curso na área de RH. A comédia virou o quê? Um subterfúgio? Sim, num primeiro momento sim. Num primeiro momento a comédia veio como um passatempo. Na verdade eu já vem da questão do teatro que eu faço há 10 anos, né, mas nunca foi a prioridade na minha vida o teatro, a comédia. E começando a dar aula, dar treinamentos, eu utilizava muito desse artifício do humor na sala de aula para entreter os alunos e coisa e tal. E com essa onda do stand-up, essa coisa que começou a surgir até mais aqui no Brasil, falei, bom, por que não? Uma coisa que me interessa, que eu acho bacana, que eu acredito e que eu comecei a fazer na sala de aula, vi que tem resultado e falei, vou levar isso para o palco também. Então, num primeiro momento, foi mais a questão de, poxa, vamos ver o que acontece. E agora está uma coisa mais profissional, tanto é que a gente está se apresentando com um grupo agora, o grupo Eles na Comédia, como você mencionou, e a gente conseguiu ter mais prioridade, consegui dar mais prioridade nisso. Mas você fez teatro? Fiz teatro. Você tem peças também, né? Você produziu, escreveu peças, sim, escreveu livro. Eu não me acostumo muito a ficar numa coisa só, sabe, Ari? Eu procuro fazer coisas diferentes, inovar. Comecei fazendo teatro, comecei de uma forma difícil, né? Fazendo teatro, na época, numa peça do Shakespeare, né? Noite de Reis, né? Dirigida pelo Luiz Quercia. Então eu já comecei de uma forma mais difícil. E aí, com o tempo, você vai criando algumas coisas. Eu criei um espetáculo chamado O Um na Visão do Outro, que já era a primeira comédia que eu fiz. E depois, quando eu entrei nessa área de treinamento, eu fiz um outro espetáculo, que era Um Ser Humano Ideal Sem os Brancos da Memória, onde eu colocava em cena artifícios teatrais, artifícios de palestras e aula, né, para entreter o público. Então é uma coisa mais diferente, assim. Essa questão da comédia, ela é mais para, além de ser um subterfúgio que a gente está tentando, que eu imagino que seja, é algo para vencer um pouco a timidez? Você também era meio tímido na adolescência, alguma coisa assim? Ou não tem nada a ver e... Tem tudo a ver. Porque eu acho que a sala de aula mostra muito. Eu também era muito retraído. E a sala de aula te impõe isso, né? Você tem que ir lá e tem que discursar para 20, 30, para 100 ou para 200. Não tem jeito. E eu acho que você acaba vencendo um pouco a timidez. Isso aconteceu com você também? No meu caso, eu era aquele aluno que tinha os 4 amiguinhos, né? Não saía daquilo. O bom aluno, o aluno mais comportado, né? Então eu era muito tímido. E tanto é que assim, eu tenho uma facilidade muito grande em ficar vermelho. Né? Hoje eu utilizo a barba para disfarçar um pouco isso, mas era muito engraçado porque as pessoas falavam alguma coisa que nem era comigo, mas estava do meu lado a pessoa e eu ficava vermelho, porque eu sabia que as pessoas estavam olhando para cá. Né? Isso me incomodava, as pessoas olhavam, aí eu virava o foco, lá o Luiz, porque na época só me chamavam de Luiz, lá o Luiz ficou vermelho, roxo e tal. Isso me incomodava muito, né? E ter que fazer a apresentação na frente era muito chato. Eu comecei a fazer teatro na época da escola para vencer essa timidez mesmo. Então eu comecei a fazer teatro para ter um relacionamento melhor com as pessoas e foi meio que uma questão para provar para mim mesmo que, poxa, dá para você estar à frente, dá para você brincar. É lógico que cada situação você tem que se comportar de uma forma, né? Por exemplo, eu vou dar uma palestra, vou dar um treinamento, é uma postura,
Muitas vezes na empresa, é lógico que tem que utilizar terno e gravata, né, para o treinamento. Já em sala de aula, de repente é uma coisa mais despojada para uma apresentação de stand-up. Então, eu quero fazer essa coisa de... Hoje eu gosto muito de estar à frente, né, de passar uma mensagem para a pessoa. Pode ser alguma coisa séria ou pode ser uma brincadeira. E de onde vem essa sua veia humorística? Porque você falou que começa com um texto do Shakespeare. E essa veia humorística vem de onde? No primeiro espetáculo que eu fiz, eu fiquei num quadro, num núcleo de humor, num núcleo cômico da peça, né? Eu fazia depois o pessoal procurar lá, quem já conhece Shakespeare, Noite de Reis, tem lá o Ser André. O Ser André é um caricato, uma figura muito cômica, então eu comecei já nessa área. Acho que a comédia, para mim, eu tinha uma dificuldade de me expressar na sala de aula, porque eu era muito tímido. Mas em casa eu já brincava, né? Porque pela minha avó paterna era muito brincalhona, meu pai também. Então daí eu comecei a brincar em casa mesmo. Então acho que o humor, no meu ponto de vista, veio de família, da família. E aí eu aproveitei o teatro e falei, bom, acho que está dando certo, está funcionando, né? As pessoas estão gostando, né? E aí, para entrar no stand-up, o que eu comecei a fazer? Realmente como é utilizado no dia a dia, né? Eu comecei a reparar algumas coisas e contar para as pessoas. Mas você começou a fazer na família? Não, aí eu comecei a fazer na Senão sala de aula. A crítica é intensa. Minha mãe, ela... Com o irmão, né? O irmão que... Eu até costumo falar, né, que eu vejo algumas coisas que na família mesmo que é complicado, né? Por exemplo, esses tempos atrás eu estava arrumando meu quarto, então ele estava uma bagunça, né, Ari? E a minha tia chegou e falou, nossa, Gustavo, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas seu quarto é uma bagunça. Eu falei, é verdade, tia, a senhora não tem nada a ver com isso. Então, são coisas que a gente começa a reparar, né? E às vezes na família mesmo, que nem esse final de semana eu fui visitar minha prima. Minha priminha, ela tem 4 anos, a Aninha, e aí ela, como qualquer outra criança, ela fala algumas coisas erradas, né? A gente brincando com isso. Aninha, fala papagaio. E ela, papagaio. Aí eu falei para ela, fala fantasma. Ela, fastama. Aí eu falei para ela, fala 33. Ela disse 5. Tipo, a menina é um gênio, né? Tipo, pra que falar o que é mais complicado? E aí a gente começa a utilizar essas coisas do dia a dia, né, no show. E, Gustavo, qual é a diferença dessa comédia stand-up, que eu tinha feito na apresentação, né, para uma comédia, por exemplo, né, um show de um Ari Toledo, etc. Qual é a diferença desses dois shows, diríamos assim? O Ari Toledo, tantos outros, né, mestres no humor, eles utilizam o recurso da piada, da anedota, né? Daquela coisa que você muitas vezes pega em revista, que você cria também muitas vezes, né, e compartilha. Mas você tem lá o recurso, você está contando piada, você está contando algumas histórias, muitas vezes já prontas. A questão do stand-up vem mais da observação mesmo, de situações que você repara, de situações que você muitas vezes acha engraçado e quer compartilhar com as pessoas. Você está ligadíssimo no cotidiano. Aí você tem que estar ligado com o que está acontecendo, com o que está rolando no mundo. E às vezes você faz um comentário que, poxa, é legal, funciona, as pessoas não tinham pensado dessa forma, né? E aí se torna engraçado, a partir do seu ponto de vista e da forma como você conta. Não é como você pegar e contar uma piada, sabe aquela do Joãozinho? Não. É coisa que você passou e você fala, bom, peraí. Se eu compartilhar isso com alguém, acho que eles vão gostar também, porque foi diferente comigo. E daí os nomes das pessoas? Às vezes você deve ver uma situação de uma pessoa fazendo uma coisa, por exemplo, da tua tia. Agora você já revelou para o público em geral, para o nosso público, o que você falou para a sua tia. Mas às vezes tem pessoas que não vão gostar muito. Vocês trocam nomes? Como é que vocês fazem? Quem sofre muito com isso, com essa questão, é o Humberto. Ele vai falar daqui um pouquinho para você dessa coisa de quando as pessoas não gostam muito, né? Porque a gente passa por isso, a gente conta algumas coisas e aquilo, a gente não vai agradar todo mundo. A gente tem que ter isso em mente. Só que não é uma coisa que você pega e vai ofender alguém. É uma coisa que você comenta e, é claro, algumas pessoas podem não gostar, mas o intuito não é pegar e falar mal de alguém, é contar uma história. E não necessariamente tem a ver com pessoas, né? Tem a ver com situação. Esses tempos atrás também a gente fala de tecnologia, tem muita tecnologia no banheiro, né? Eu cheguei no banheiro, aí você aperta lá, você vai lavar a mão, né? E nada. Aí eu falei, bom, acho que é com sensor, né? Aí coloquei a mão,
e nada do sensor funcionar. E aí naquele momento chegou um tiozão que fica no banheiro, ele chegou na torneira e fez isso. Então eu me senti muito mal, porque, poxa, eu não imaginava que a torneira era convencional ali, né? Então são coisas que, poxa, você fala, não acredito que eu estou passando por isso. Você passa, às vezes você começa a rir. Ô, Gustavo, você volta no último bloco, no segundo bloco a gente vai trazer o Humberto para falar um pouquinho sobre o grupo, falar um pouquinho dele também, porque senão ele vai ficar enciumado. Porque ele veio com você, daí ele vai ficar com ciúme. Ele está meio triste já. É um bom garoto, viu? É novinho, mas é um bom garoto. Nós hoje estamos falando sobre a stand-up comedy. Se você perdeu o primeiro bloco, acesse o blog arimacedo.zip.net. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência com Humberto Rosso.